Olá pessoal, para os que não me conhecem ainda, eu sou Maga Prisca, instrutora das escolas iniciáticas, e nós estamos aqui no nosso encontro de número 2, encontro que nós vamos disponibilizar no nosso site comharmonia.com, ok? Eu peço para os que não viram o nosso encontro número 1 para que o vejam, porque esse tema que nós vamos tratar agora é continuação do que nós iniciamos no número 1. E se vocês não ouvirem, não vai dar para entender na profundidade o tema que nós estamos falando, ok? Nós estamos falando sobre o motivo de usarmos a terminologia magos e magas no nosso portal virtual que representa uma escola iniciática. Nós, os que vamos trabalhar nesse portal, estamos usando esses termos, estamos usando os nossos nomes iniciáticos para compartilharmos conhecimento com os que procurarem pelo site. E nós iniciamos no 1 o motivo de estarmos fazendo isso. E nós vamos continuar agora esse assunto, ok? Nós falamos a importância de se resgatar esse termo no vídeo 1. E hoje nós vamos começar um pouquinho da história de quem foram os magos na sociedade humana. Se nós estudarmos história, na antiguidade, era muito comum a gente ouvir falar o termo magos. Eles eram pessoas muito famosas, muito consideradas, de uma classe considerada pelos povos antigos. Eles estavam dentro de várias linhas: medicina, engenharia, astronomia, astrologia, engenharia e muitas outras. Eles eram conselheiros de reis, eram os terapeutas que cuidavam das pessoas nas comunidades das regiões. Nós vamos encontrá-los no Egito, vamos encontrá-los na Índia, na Grécia, em vários locais da Europa, nos países orientais. Tanto as magas quanto os magos. Eles eram considerados de igual maneira. A classe sacerdotal tinha representantes femininas e representantes masculinos. E eles não eram considerados diferenciados. Todos, ambos os sexos, eles eram considerados de igual maneira. A gente vai ouvir falar então de magos na Idade Antiga. A gente vai ter a naturalidade desse termo até a época de Jesus, e talvez o que a gente tenha mais conhecimento são dos 3 reis magos, não é? Porque eles estão registrados lá no livro mais famoso da nossa sociedade, que é a Bíblia. Na Bíblia, nós temos o registro dos 3 reis magos que foram visitar Jesus quando ele nasceu. Olha que interessante. Além de eles serem reis, ou seja, eles eram os chefes das nações deles, 3 nações diferentes, eles eram também magos, ou seja, eles foram descritos com essa característica de que eles eram reis e eram magos. Repara outra coisa interessante também. Para os evangelistas que registraram esse episódio no livro, era natural para eles o termo magos, eles colocam isso com toda a naturalidade ali. Então vejam como era um termo, uma denominação muito usada naquela época. Depois nós vamos continuar ouvindo falar de magos e magas. Nós vamos ouvir falar deles no ano 100, no ano 200, no ano 300, no ano 400. Acontece que já nessa época, lá por meados do ano 300 para o ano 400, eles começam a sofrer emboscadas. A classe sacerdotal das magas e dos magos, que vinham de uma linhagem antiguíssima de várias nações, eles começam a ser caluniados pelas classes dominantes da época e pelas novas religiões que estavam surgindo. Nessa época, na nossa história, a gente começa a ter registros de que a classe sacerdotal das magas e magos começam a sofrer esse tipo de abuso, esse tipo de calúnia.
e começam também, infelizmente, a serem assassinados em emboscadas. Os magos e as magas, eles saíam muito de suas regiões, pegavam estradas para ir cuidar de várias comunidades que estavam espalhadas por várias regiões. E eles, nesse caminho que eles faziam, começam a sofrer emboscadas e começam a ser assassinados. A gente tem registro desses fatos na famosa história do rei Arthur, na famosa história de Avalon, onde nós temos Avalon como um local que era uma comunidade sacerdotal de magas e magos. Nós temos o conhecimento do mago Merlin, né, que era o grão-mago, o grão-mestre daquela ordem. Merlin era uma denominação, não era um nome pessoal, era o Merlin, vamos dizer assim, o sacerdote. E tinha a Senhora do Lago, que inclusive na história nós temos os registros que foi assassinada. Então, nessa época da história, a gente começa a se deparar com isso. A classe sacerdotal, que sempre caminhou naturalmente com os povos, ela começa a sofrer esse tipo de situação. Com o decorrer da história, isso vai se intensificando cada vez mais. Nós vamos chegar no ano 1000 com muitas e muitas emboscadas e com muitos núcleos de sacerdotes e sacerdotisas que foram dizimados quase que por completo. E aí nós vamos chegar lá na Idade Média e quase não ouvimos mais falar naturalmente do termo magas e magos. Eles estão fora de uso porque eles estão tendo que ficar recolhidos e escondidos para que eles não continuassem a ser mortos e para que o conhecimento que eles guardavam não fosse completamente profanado. Bom, nesse nosso segundo encontro, nós vamos terminando por aqui e nos próximos nós vamos continuar essa saga, essa trajetória, tentando resgatar um pouquinho dessa história, ok? Então, luz e paz para todos vocês que estão conosco e até o nosso encontro número 3.